Gabi Assis, bem-vinda de volta ao meu canal. O último filme que eu vi no cinema, que inclusive foi o primeiro filme que eu assisti desde janeiro de 2020, por causa da pandemia, porque tudo fechou, a gente sabe, mas desde quando eles reabriram, desde então eu só fui no cinema pela primeira vez em agosto, agora, no comecinho de agosto. A sala tava vazia, praticamente vazia, se tinha 6 pessoas, eram muito, contando comigo, e tava muito disperso. Como foi dia de semana também quando eu fui, não tava mesmo cheio, foi tranquilo assistir, não teve nenhum problema. Eu tirei a máscara, claro, enquanto eu comia a pipoca, mas assim que eu terminei, eu já coloquei ela, acho que foi algo automático, a gente já tá acostumado a fazer isso, né, infelizmente, então eu já coloquei e acho que todo mundo fez isso também. Agora, o filme que eu escolhi pra assistir, que tinha acabado de entrar nos cinemas, foi Tempo, do Shyamalan. Ele não me agradou muito, eu sabia mais ou menos do que se tratava, mas eu não tinha visto resenhas, não tinha visto nada a respeito, só tinha visto uma sinopse mesmo, e não me agradou muito, não foi um filme que me agradou muito, mas esse vídeo de hoje não é pra fazer uma resenha sobre esse filme, e sim pra mostrar os 5 melhores filmes ranqueados do diretor Shyamalan, de acordo com o site Rotten Tomatoes. Pra quem não sabe, o site Rotten Tomatoes é um site internacional de crítica de filmes muito conceituado, muito conhecido. Ele realmente tem um valor muito grande quando as pessoas querem medir as críticas positivas ou negativas que algum filme recebeu. O Rotten Tomatoes é realmente uma base, assim, um termômetro pra saber se um filme é bom ou não. Isso, claro, em relação a críticas, né? Críticas de críticos, de pessoas que entendem. É claro que isso é muito subjetivo e relativo. No site eles colocaram 13 filmes do diretor, então começou do 13º até o primeiro. Só que eu não vou falar de todos esses, por quê? Porque eu vou deixar metade deles, muito mais do que a metade, aliás, lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, entra lá no meu Instagram, Gabi Assis. Eu vou deixar aqui na tela também, que durante a semana eu vou soltar o post pra vocês verem também o restante da lista. O 5º filme desse top é o filme A Visita, em inglês se chama The Visit. Eles moram com a mãe. A mãe fala que eles vão passar esse fim de semana na casa dos avós, porque eles não conheciam ainda os avós. Teve um problema lá na família que aconteceu muito tempo atrás, que fez com que eles se distanciassem desses avós, com que eles não tivessem contato nenhum com os avós. E nesse momento a mãe resolve que é hora deles conhecerem, deles terem essa relação, né? Construírem uma relação com os avós, com quem eles ainda não tinham tido até então. E chegando lá, os avós recebem eles muito bem, só que conforme vai passando as horas, os dias, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Esse filme ficou marcado como o retorno, digamos assim, do diretor, do Shyamalan, com o gênero terror. O filme A Visita é do ano de 2015 e recebeu 68% de aprovação. Eu assisti esse filme já faz um tempo, já faz uns anos. Eu aconselho vocês assistirem também. É um suspense que tem uma revelação que surpreende, eu não vou dizer que não surpreende. Então eu recomendo que vocês assistam. No elenco da Visita vai ter a atriz Kathryn Hahn, que faz a mãe das 2 crianças, o Ed Oxenbould, que faz o filho, o personagem Tyler, a Olivia DeJonge, que faz a personagem Becca, que é a irmã do Tyler, e como os avós das 2 crianças, a atriz Dina Dunagan, que faz a Nana, e Peter McRobbie, que faz o Pop. O 4º filme dessa lista, desse ranking do Rotten Tomatoes, é Corpo Fechado, que no inglês se chama Unbreakable. Corpo Fechado faz parte daquela série de filmes que ainda está sendo lançada, que busca contar histórias de pessoas com superpoderes. Na verdade, eles não têm superpoderes, mas eles têm características peculiares. Então, no caso do Corpo Fechado, vai contar a história do David Dunn, um personagem que é interpretado pelo Bruce Willis, que tá num trem junto com vários outros passageiros, e esse trem sofre um acidente assim horrível que mata todo mundo. Apenas ele, o David, não vai ter machucado nenhum. Ele vai sair completamente ileso desse acidente, e isso vai provocar vários questionamentos, várias dúvidas nele. O que aconteceu? O que fez? O que tem nele que fez com que ele não sofresse absolutamente machucado nenhum, saísse totalmente ileso desse acidente? E aí ele vai conhecer uma pessoa que vai começar a dar algumas explicações que à primeira vista não fazem muito sentido. O filme
filme Corpo Fechado é do ano 2000 e recebeu 78% de aprovação no Rotten Tomatoes. No elenco, além do Bruce Willis, que protagoniza o personagem David Doom, vai ter também o Samuel L. Jackson, que faz Elijah Price, Spencer Treat Clark, que faz o personagem do Joseph Doom, o filho do David, e a Robin Wright, a esposa do David, Audrey Doom. Eu já assisti também o filme Corpo Fechado, não faz muito tempo, faz alguns anos, mas não faz tanto tempo assim, não foi logo que ele saiu, em 2000. Mas eu vou confessar pra vocês que eu cheguei a dormir no filme, porque ele não chamou muito minha atenção. Eu não tô falando que o filme é ruim, mas no momento ele não tava me empolgando, tanto que eu acabei dormindo. E eu preciso realmente assistir novamente pra ver por que ele recebeu, né, o porquê dele ter recebido a 4ª posição, esse 70% de aprovação no site. O terceiro filme desse ranking é Sinais, ou Signs no original. O filme de 2002 é o primeiro do diretor que vai entrar num outro tema, num tema até então não explorado por ele, que é de extraterrestres, de ETs. Ele vai contar a história do ex-pastor Graham Hess, que ficou viúvo há pouco tempo, perdeu a sua esposa há pouco tempo, num acidente trágico de carro. E desde então ele não quer mais ser chamado de pastor, porque ele meio que ficou traumatizado por causa disso, por causa desse acontecimento com a esposa. Depois de alguns anos dessa tragédia, ele cuida da fazenda dele, ele mora numa fazenda, cuida da fazenda dele, assim como dos filhos dele, ele tem 2 filhos, um menino e uma menina, e do irmão dele também, que mora com ele. O irmão dele tem alguns problemas psicológicos, então eles moram todos juntos nessa fazenda. Um determinado dia, começam a aparecer alguns círculos misteriosos na plantação dele, nas plantações dele. Então, depois que esses círculos misteriosos começam a aparecer, ele começa a querer entender o que é isso, né? Ele quer entender o que são esses círculos, começa a pesquisar. Depois de um tempo desses círculos aparecendo, eis que surge uma figura que não é desse mundo. Por causa disso, todos eles começam a ficar um pouquinho paranoicos com isso. O filho dele, acho que já tinha uma grande atração por esses assuntos de extraterrestre, e ele começa a ficar mais ainda interessado a ler mais e a pesquisar mais, e ele fala o tempo todo com o pai dele. Ele não quer muito saber disso, né, porque é algo que ele não acredita, mas o menino fala e conversa e fica mostrando que talvez seja realmente isso que esteja acontecendo na fazenda deles. A filha dele, que é pequenininha, né, a irmã, também começa a entrar nessa sintonia. O próprio irmão do Graham também entra nesse círculo, começa a acreditar mesmo que tudo isso é feito pelos ETs, tanto que tem aquela cena super famosa do filme, que são os 3 sentados, o irmão do Graham e os sobrinhos dele, sentados no sofá com aquele capacete de papel alumínio, que é para proteger, segundo o menino, né, segundo coisas que ele leu em livros, é para proteger o cérebro contra invasões extraterrestres. Esse filme eu assisti mais de uma vez, mas eu assisti há muito tempo, e ele é um dos meus filmes preferidos desse assunto, desse tema de ETs. E se vocês não assistiram, eu recomendo demais. O filme é protagonizado por ninguém menos do que o Mel Gibson. O irmão do Mel Gibson é o Joaquin Phoenix, e os filhos dele são o Rory Culkin, que é lá da família do Macaulay Culkin, eu sei disso, e a Abigail Breslin, a eterna Miss Sunshine. Como eu disse, o filme é do ano de 2002 e ele recebeu 74% de aprovação no site do Rotten Tomatoes. Chegamos ao segundo filme desse top 5 de filmes do Shyamalan, e não podia ser nenhum outro que não Fragmentado, ou Split no original. Fragmentado é outro filme da sequência desses de pessoas com superpoderes, com peculiaridades. Ele foi lançado no ano de 2016 e vai retratar o psicopata Kevin, que tem nada mais, nada menos do que 23 personalidades diferentes. Um dia ele resolve sequestrar 3 adolescentes. O personagem principal é o Kevin, mas tem como coadjuvante, que é quase tanto quanto um principal também, a personagem Cassie Cook. Então ela é uma adolescente, ela é um pouco introvertida, tímida, ela não se relaciona muito bem com as pessoas, e a gente vai descobrir o porquê disso ao longo do filme. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu detestei justamente por causa dessa angústia. Eu geralmente sou assim, eu fico, né, muito mexida com o que acontece,
então eu evito. Mas depois que eu assisti pela segunda vez, eu consegui ver de outra forma. E aí no Cativeiro, onde ele vai manter as 3 presas, essas 23 personalidades dele começam a se revelar. E as meninas, elas vão percebendo que cada vez que ele aparece pra falar com elas, é uma pessoa diferente. Por conta disso, principalmente as 3, mas principalmente a Cassie, começa a pensar, a elaborar formas de enganar o Kevin quando ele tá em uma dessas 23 personalidades dele, porque nem todas essas 23 personalidades são ruins. E isso é o que é mais fascinante. Não é à toa que ele tá no segundo lugar, com 77% de aprovação. No elenco do Fragmentado, temos James McAvoy no papel do Kevin e das 23 personalidades incríveis. A queridinha de Hollywood, Anya Taylor-Joy, no papel da Cassie Cook. Betty Buckley no papel da doutora Karen, que é a psicóloga, psiquiatra do Kevin. E olha só, Bruce Willis de volta novamente no papel de David Dunn. E chegamos ao primeiro lugar desse top 5 filmes do Shyamalan, de acordo com o Rotten Tomatoes, o site Rotten Tomatoes. E eu imagino que vocês também já imaginam qual seja esse primeiro lugar. É claro que eu tô falando do Sexto Sentido, ou Sixth Sense no original. O filme de 99 foi o grande boom para a carreira do Shyamalan. O filme vai mostrar Cole, um menininho que vê espíritos por todo canto. Ele tem essas visões, então ele não consegue se socializar muito bem, e é algo que preocupa muito a mãe dele. E por causa disso, ele vai começar a conversar com um psicólogo, começar a ter sessões com um psicólogo, para quem ele vai contar esse problema, digamos assim. Esse psicólogo, ele é um pouco descrente, ele não acredita, mas ele vai começar a investigar. E a partir disso, a partir dessa revelação do menino, coisas estranhas, coisas curiosas também começam a acontecer na vida dele. E aí ele mesmo vai ter uma grande revelação que vai mudar a percepção da vida dele e de tudo pra sempre. O Sexto Sentido foi um filme que eu assisti somente quando eu era criança. Foi a primeira vez que eu assisti. Eu acho que eu tinha por volta de uns 9 anos. Fazia alguns anos que ele tinha sido lançado. Claro que eu morria de medo naquela época, e eu não assisti mais depois disso. Ele foi um grande marco nessa categoria de filme de terror, né? Nesse gênero. Fez o queixo de todo mundo cair. Temos um grande elenco nesse filme também. Cole, o personagem do menininho, é interpretado pelo Haley Joel Osment, que fez muito sucesso quando era criança, né? Principalmente com esse papel. Temos novamente o Bruce Willis, agora no papel do psicólogo dele, do Dr. Malcolm. E a Toni Collette no papel da mãe do Cole, a personagem Lynn. Ah, e para fãs do D.O.C., daquela famosa série D.O.C., temos também a Misha Barton, que era simplesmente a protagonista da série. Aqui no filme do Sexto Sentido, ela tem um papel um pouquinho assustador. Será que vocês se lembram quem que ela é no Sexto Sentido? E foram esses os 5 filmes do diretor Shyamalan mais bem ranqueados de acordo com o site Rotten Tomatoes. Então, se vocês quiserem saber quais são os outros 8 filmes dessa lista de 13 filmes no total, entrem lá no meu Instagram. Novamente, eu vou deixar aqui na tela. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo. Se vocês já assistiram algum desses filmes aqui da lista, ou todos eles, não deixem de comentar, de dizer se vocês gostaram, se não gostaram, quais são os preferidos de vocês, se vocês gostam do estilo do diretor Shyamalan. Lembrando que ele é um diretor que sempre aparece nos próprios filmes, ele sempre tem uma pontinha no filme dele. Nesse elenco aqui que eu falei, o Shyamalan tá em todos eles também. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Não esqueçam de curtir, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que ajuda muito. Um beijão e até o próximo vídeo.